O maior erro que existe sobre público-alvo é não ter um público-alvo, mas disso você já sabia, né? Então vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre o segundo maior erro, que eu chamo aqui de o efeito Pokémon. E por que esse efeito Pokémon é importante? Porque se você não souber e não cravar o público-alvo certo para o seu negócio, ele não vai crescer, ele não vai atingir o potencial dele. É uma das variáveis mais importantes aí do marketing e da estratégia de negócios. E boa parte das pessoas não tem uma noção tão aguçada quanto deveriam sobre o seu próprio público-alvo, ou até às vezes nem conhecem o seu real público-alvo por causa do efeito Pokémon, tá? Então, qual que é a lógica aqui, gente? Quando você começa um negócio, você começa com um chute aqui, ó. Meu público-alvo é esse, né? Você vai num chute, numa hipótese de quem você acha que vai ser o seu público-alvo. E isso é o normal, isso é o certo a se fazer, porque não tem como começar um negócio sabendo exatamente qual vai ser seu público-alvo, né? Você começa com a sua melhor hipótese e aí você testa aquilo no mercado e vê quem começa a comprar as coisas, quem começa a consumir o seu produto, quem começa a virar cliente, quem vira os melhores clientes que gastam mais e ficam mais tempo usando o seu produto. E aí, conforme você está há mais tempo no mercado, você tem mais dados, mais informações sobre o seu cliente, você vai adaptando o seu produto e o seu negócio para ficar cada vez mais, cara, mira laser naquele público-alvo que é o melhor para você, é o melhor para o seu negócio, é o que está precisando mais da sua ajuda como cliente. Esse é o processo normal, é o processo natural de praticamente toda a empresa, tá? Então, só para exemplificar aqui, quando a minha mulher lançou a marca de pijama que ela tinha em 2023, a hipótese dela de público-alvo é que seria mais para mulheres jovens, né? Entre, sei lá, 25 e 35 anos. Então, ela fez tudo da marca para falar com esse público, inclusive, por exemplo, as fotos, o tipo de modelo que ela escolhia e etc, né? A mensagem, os anúncios, o targeting nas plataformas. E o que ela foi vendo com o tempo é que quem comprava muito o pijama dela eram mulheres mais velhas, entre 35 e 55. E aí o caminho normal para você pensar sobre o público-alvo é, bom, eu mirei todo o meu marketing aqui, a mensagem, o branding, os anúncios, as plataformas, os canais de aquisição para um público mais jovem, e mesmo assim quem está comprando mais são mulheres mais velhas. Logo, esse público quer mais o meu produto, apesar de o meu marketing jogar contra esse público, né? Logo, se eu mirar o meu marketing para esse público aqui, eu vou vender muito mais. E esse é o processo normal. Mas, antes de fazer isso, você tem que ver se você não está caindo no efeito Pokémon. E o que é o efeito Pokémon? Cara, eu vou trazer uma imagem aqui para a tela que eu achei genial e que eu vi aí na internet um dia. Então, ele coloca aqui 4 produtos diferentes, né? O Call of Duty, o Pokémon, o comunismo, como se fosse um produto, né? E o Ozempic. E ele fala, tem um público-alvo e tem um público atingido, né? Então, no Call of Duty, o público-alvo é aquele cara de 30, 35 anos ali, gamer. Público atingido são as crianças que querem jogar jogo de tiro e tal. Pokémon, o público-alvo é a criança, mas o público atingido é o cara mais velho que quer ter aquela nostalgia, né, de jogar o Pokémon como nos velhos tempos. Aí o comunismo, o público-alvo é o trabalhador aí da mão de obra braçal, né, e o público atingido é uma jovem de cabelo colorido que quer buscar sentido na vida dela, né, buscar propósito aí. E o Ozempic, né, o público-alvo seria a pessoa obesa aí, né, em situação de obesidade, e o público atingido é a influenciadora que tem talvez aí algum tipo de questão psicológica alimentar aí e precisa ficar ainda mais magra. E essa imagem é engraçada, mas ela traz uma verdade importante que eu chamo aqui do efeito Pokémon, tá? Justamente pelo Pokémon tá ali na imagem. Que é o seguinte, vamos dizer que a Nintendo, a Game Freak lá, produtora do Pokémon, olhasse e falasse, cara, a gente tá mirando nas crianças, mas quem tá comprando o joguinho do Pokémon aqui, que inclusive custa uns 300 reais, 400 reais, sei lá quanto custa, mas é relativamente caro, né? São caras mais velhos. Então a gente deveria fazer um jogo para esse cara mais velho, talvez um jogo mais difícil, mais desafiador, menos cartunesco, né? Aí não sei como é que se adaptaria aí o Pokémon
para ser um jogo de pessoas mais velhas. E isso seria um grande erro. Por quê? Porque esse cara mais velho, quando ele joga Pokémon, ele quer se sentir na nostalgia da infância. E a mesma coisa vale para os outros produtos aqui da tela, né? Por que a influenciadora que já está com 12% de gordura usa Ozempic? E é justamente porque o Ozempic funciona até com o cara obeso. Logo vai funcionar para mim também. Obviamente tem um outro fator aqui, que provavelmente o Ozempic não poderia fazer o marketing dele, né? Aqui no Brasil não tem tanto marketing de medicamentos, mas tem empresas aí que fazem assinaturas de Ozempic e tal, que fazem esse marketing, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem propaganda na TV mesmo e tá tudo certo, né? Lá a lei permite. Eles não poderiam, provavelmente, fazer o marketing para pessoas anoréxicas, né? Então tem esse fator aí. Talvez o Call of Duty não poderia fazer o marketing dele para crianças de 12 anos de idade. Eu já não sei se pode ou não. Mas a grande questão é que o moleque de 12 anos, quando tá jogando Call of Duty, ele quer sentir que ele tá jogando um jogo de adulto. Quando a moça do cabelo vermelho aqui, ela apoia o comunismo, ela quer sentir que tá ajudando as classes oprimidas. E é óbvio que a imagem aqui é uma grande brincadeira, né? A gente dá risada e tal, mas pensa comigo. Quando a minha mulher criou a marca de pijama dela e posicionou para mulheres mais jovens, e quem estava comprando eram mulheres mais velhas. Será que o movimento correto seria ter chamado, por exemplo, uma modelo de 45 anos para fazer a fotografia da próxima coleção? Que aí você estaria alinhando melhor o público? Ou será que aquela mulher mais velha que compra o pijama, ela quer se sentir sexy e jovem na hora de dormir ali, na hora de ir para a cama? E é isso que você tem que saber, é isso que você tem que entender profundamente sobre o seu mercado na hora de tomar uma decisão de reposicionamento de marca para um público que é mais comprador. Será que eles estão comprando apesar do seu marketing estar focado em outro público? Ou será que eles estão comprando porque o seu marketing está focado em outro público? Vou dar outro exemplo aqui, a Red Bull. Tá? Boa parte do marketing da Red Bull é atletas, pessoas em performance de pico e tal. Boa parte do público consumidor da Red Bull são, cara, estudantes universitários em festas. Não sei se a galera consome mais assim ou não, mas pelo menos na minha época era um público bem considerável. Era pessoas que estavam dirigindo à noite, talvez, ou de tarde, não queriam tomar um café, tomavam Red Bull para ficar acordados na estrada. Tanto é que o Red Bull tem toda uma questão de POS, né, de point of sale, de canal, de colocar as bebidas ali no caixa, perto do caixa dos postos de gasolina. E trabalhadores de escritório, né? Cara, são pessoas normais, não são atletas de esportes de adrenalina. Mas ainda assim, a Red Bull continua fazendo o marketing para essa galera de esportes de adrenalina por causa do efeito Pokémon. Se o Red Bull consegue fazer esses grandes esportistas pularem do espaço, descerem o Monte Everest de esqui, ou, cara, sei lá, descer a maior rampa de skate do mundo, como aconteceu outro dia aí com o brasileiro, então ele pode me ajudar também a entregar essa planilha antes do almoço, né? Ou antes do fim da tarde aí, para o meu chefe. Seria um erro a Red Bull começar a fazer propaganda de pessoas no escritório ali montando planilhas e tomando Red Bull, entendeu? Tiraria todo esse aspecto inspiracional da marca, né? E se você reparou no que eu estou falando, tem duas formas de você ser inspiracional. Você pode ser inspiracional pegando uma coisa e levando para o limite, né? Então, por exemplo, o cara que vai pra balada e quer, eu quero ter a performance ou, né, a energia na balada que um atleta de alta performance tem quando ele tá pulando do espaço com o seu Red Bull. Ou você pode ir pelo inspiracional da identidade, né? Como a moça do cabelo vermelho aqui, que se identifica com a classe trabalhadora de alguma forma, apesar de ela ter feito sociologia numa faculdade pública. Só que às vezes não é isso que está acontecendo. Então, vou dar outro exemplo. Outro dia eu estava falando com o Johnny Vicari, vocês devem conhecer ele, é meu co-host no meu podcast, A Próxima Onda, e o Johnny falou, cara, muito interessante. Ele ensina a criação de conteúdo, né? Ele tem um canal que ele faz várias coisas, além de ensinar a criação de conteúdo, mas ele tem um produto de comunidade que é o Clube dos Criadores, que te ensina a ser um criador de conteúdo. E o Clube dos Criadores, ele está inteiro posicionado para você virar um creator,
até no nome, né? Clube dos Criadores. A headline da landing page dele, até pouco tempo atrás, era para você virar um creator e tal, aquela coisa de, cara, virar um youtuber mesmo. E ele reparou que boa parte do público dele, acho que mais que 50% do público dele, eram de profissionais liberais. Psicólogos, médicos, personal trainers, pessoas que atendem o público, né? Através de consultas, geralmente, advogados também, pessoas que atendem o público e querem usar a criação de conteúdo para encher a agenda, para melhorar o pequeno negócio de prestação de serviço delas. E, cara, o Johnny, ele não é um cara que faz conteúdo de tipo, como criar conteúdo no YouTube para te trazer pacientes ou coisas assim, entendeu? Ele fala muito mais da parte criativa, da parte das dificuldades de ser um creator, e mesmo assim ele tá atraindo esse público. E eu tive esse papo com ele sobre o efeito Pokémon, de cara, será que o seu público tá vindo para você, né? Esse público de profissionais liberais tá vindo para você, apesar dessa sua comunicação mais para creators, ou será que eles estão vindo por causa disso? Será que eles têm a ambição de virarem youtubers, de virarem creators, de viverem da criação de conteúdo? Ou será que eles realmente só querem aprender a criar conteúdo e, por algum motivo, apesar de ter várias pessoas no mercado de criação de conteúdo atendendo esse avatar, né, atendendo esse público de profissionais liberais, ensinando nutricionistas a lotarem suas clínicas através da criação de conteúdo, eles viram em você alguém com um expertise mais autêntico, de você consegue crescer no YouTube e você consegue criar um conteúdo que é interessante para mim, logo é o tipo de conteúdo que eu gostaria de trazer para os meus futuros pacientes aqui no meu canal, por exemplo, né? E assim, é aqui que entra o conhecer o seu público, né? No detalhe, porque conversando com ele me falou, não, cara, eu já conversei com essas pessoas e eles não têm vontade de virar youtubers, eles não têm vontade de virar creators, né? Pode acontecer na cabeça deles que, talvez um dia eu tenha muitos inscritos no meu canal e consiga viver só disso, mas eles não têm intenção nenhuma de fecharem suas clínicas, seus consultórios, seus escritórios. O que eles querem mesmo é criar conteúdo, não ter que ficar aparecendo no Instagram o tempo inteiro, né, postar todo dia no Instagram e usar o YouTube como uma ferramenta para eles prosperarem dentro da profissão deles. E aí quando ele me falou isso, eu falei, cara, então tenta mudar a sua mensagem, né, do seu produto. Em vez de colocar o Clube dos Criadores como um lugar para você virar um creator, pensa em, vou mudar esse negócio aqui para, ou a mensagem, né, o marketing do negócio, para ser um jeito de você usar a criação de conteúdo para crescer o seu negócio, para crescer profissionalmente. Tenta mudar isso ou como um teste AB, né, ou como 2 landing pages, uma para cada público, ou muda totalmente para esse público, porque é o público que tem mais dinheiro para pagar, é o público que está vindo, apesar do seu marketing não estar falando diretamente com eles. E o que eu não falei pro Johnny é matar a galinha dos ovos de ouro ali, entendeu? Eu não falei, cara, começa a fazer conteúdos ensinando o cara a produzir conteúdo para encher o consultório. Só reposiciona o produto, né? Porque a parte de trazer os leads está funcionando muito bem. Talvez eles queiram você justamente porque você é diferente dos outros. Mas eles precisam ter uma garantia de que o seu produto serve para eles também, ou serve principalmente para eles. E essa é a grande questão de público-alvo, cara. Você nunca vai acertar de cara, você sempre vai ter que ter uma hipótese, e aí você vai ver, cara, o meu melhor cliente, o meu cliente que mais vem, apesar de eu não falar diretamente com ele, é esse outro. Será que eu mudo todo o meu marketing para esse outro público ou não? E o jeito de responder isso é respondendo, através do conhecimento do seu público, se você está sofrendo do efeito Pokémon ou não. Se o seu público está vindo para você, apesar de você não falar diretamente com ele, ou justamente porque você está tendo uma mensagem mais inspiracional de outro público que eles gostariam de ser, pelo menos no momento de consumo daquele produto. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse outro aqui também, que é sobre o maior erro ao escolher o seu nicho, tá? Então, nicho e público-alvo são 2 conceitos que se falam muito, são extremamente complementares, você tem que escolher os 2 com consciência e você deve ter escolhido seu nicho errado por causa do que eu vou falar nesse vídeo aqui.